É uma satisfação dizer que nós estamos, ano a ano, como foi dito aqui, aumentando a representatividade da UVERGS. Nós gostaríamos que esse ano a ano também fosse aumento não só de representatividade, mas de estrutura, de participação corporativa dos vereadores. E eu queria já, inclusive, registrar o vereador Denilson de Redentora, já quer agendar, inclusive, uma visita, um roteiro na região celeiro do estado, e assim nós, sucessivamente, nas demais regionais, para que nós possamos fomentar e estimular a participação dos vereadores, que eles entendam o espírito corporativo da sua entidade de classe, que é a única reconhecida por lei estadual como entidade de interesse público. E isso tem sido debatido, inclusive, e alguns aqui são testemunha, nos eventos da UVB em Brasília, que outras uniões estaduais brigam até hoje nos outros estados para que seja reconhecida as suas uniões ou associações por lei estadual como entidade de interesse público. Nós tivemos em 2004, se não falha a memória, uma lei de autoria do deputado Jerônimo Gergen, que foi sancionada pelo governador da época, Germano Rigoto, e que tornou então a nossa entidade como entidade oficial dos vereadores e câmaras e regionais. Gostaria de dizer que no passado a UVERGS, como o nome da sigla diz, União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, mas por orientação do presidente à época, Hélio Saul Mileski, hoje aposentado do Tribunal de Contas, ele aconselhou na época do presidente, se não me falha a memória, Joselei, lá de São João da Urtiga, que alterasse o estatuto da UVERGS para colocar União de Vereadores, câmaras e associações regionais. E é com este formato literal e legal que nós enfrentamos muitas demandas, inclusive, por desinformação de auditores em algumas regiões, que apontava à época a associação de vereadores ou inscrições de vereadores em eventos da UVERGS. Então, por essa orientação do próprio Tribunal de Contas, ficou conformada essa situação, e hoje nós temos uma nota técnica que a gente conseguiu a muito custo, não só pela representatividade da entidade, que hoje é uma parceira institucional do Tribunal de Contas. Parceira institucional do Tribunal de Contas. Nós conseguimos fazer com que essa nota técnica do Tribunal, e que nós estamos, sempre que as câmaras solicitam, expedindo e encaminhando junto com o parecer dos auditores, a nota técnica que reconhece a entidade, o Tribunal de Contas, reconhece a entidade, o UVERGS, como de interesse público. Inclusive, por muitas comarcas onde o Ministério Público, por desinformação, ou por denúncia, ou por oposição, que registraram que as câmaras participavam de eventos da UVERGS, associadas, afiliadas à UVERGS, os promotores sempre fizeram até hoje promoção de arquivamento em cima desses precedentes do Tribunal de Contas, porque reconheceram todos os expedientes até então como entidade de interesse público. E isso nos fortalece como entidade, mas enquanto presidente, eu gostaria de dizer, e hoje eu conversava lá na minha sala lá na UVERGS, com os vereadores de Candelária, que nós estávamos reunidos na primeira hora da tarde, que eu faço parte como do quadro jurídico da UVERGS há 21 anos. Fez dia 1º de fevereiro, 21 anos. E nós temos um quadro de colegas que são da época e outros anterior a essa época ainda, que permanece atuando. Hoje temos a Ana, já faz quase 30 anos trabalha na UVERGS, tá? O colega Sandro da secretaria, 25 anos, se não me falha a memória, eu 21 anos, o Homero 21 anos e os demais mais recentes.
mas já teve um time bem mais elástico, bem mais robusto, que eram outras épocas e a demanda de serviços precisava. Nós enfrentamos um período de exceção, que foi a pandemia. Nós ficamos um pouco sem norte a partir de 19 de março, quando houve então o fechamento, inclusive do centro administrativo onde é a sede. E a gente continuou em trabalho remoto, mantendo atualizado todos os pareceres que vinham das câmaras municipais. A Ana centralizou no e-mail do jurídico os pareceres, as solicitações e distribuía, remetia para mim, e eu fazia a grande maioria ou repassava parte aos colegas. Aí nós tivemos no segundo momento, e ontem fiz o registro aqui, uma parceria muito forte de um dos nossos parceiros docentes, que é o Jader Cavalheiro, que é auditor aposentado do Tribunal de Contas e que já foi diretor do tribunal. Me ligou um dia e disse: Omar, vamos fazer umas lives para preencher esse espaço. No primeiro momento eu achei um pouco difícil, e aí o Juliano, que é nosso assessor de comunicação, providenciou um cadastramento na plataforma do Zoom, e nós começamos a fazer lives técnicas, e chegamos a fazer até 3 por semana. Eu criei um aparato no meu escritório de casa, que um dia eu cheguei a ficar com 4 telas abertas. Participei de 3 lives e mais uma de apoio técnico. Nós tivemos lives com o conselheiro Miola do Tribunal de Contas, com o Pedro Figueiredo, que acabou se aposentando dentro da pandemia, que é conselheiro do tribunal. Tivemos com o Elison Mileski, tivemos com grandes autoridades técnicas, inclusive fizemos seminários de uma semana toda, totalmente remoto, online. E a gente conseguiu fazer inclusive reuniões de trabalho pela plataforma do Zoom. E dizer que com isso nós conseguimos manter a comunicação ativa entre a UVERGS e as câmaras municipais. Mesmo durante a pandemia, eu fiz viagens para assessorar câmaras no interior do estado, quando foi necessário a participação da UVERGS. Dizer que todas as câmaras que precisaram, que muitas câmaras começaram a fazer e ainda estão fazendo as suas sessões online. Na minha câmara chegamos a fazer, na vizinha cidade de vocês, a primeira reunião naquele início da declaração de pandemia e calamidade, pelo WhatsApp com chamada de vídeo. O que interessa é que fique registrado. O ato tem que ficar registrado por alguma ferramenta, alguma forma. Nós trabalhamos na entidade que defende a administração pública. E a administração pública é formalíssima por excelência, ante ao princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição. Mas dizer que nós procuramos, e essa semana ainda fiz uma reunião, independente de se nós continuássemos ou não, porque não tinha outra chapa registrada, mas poderia ter também uma única chapa e ela não passar na Assembleia, que seria natural no mundo democrático. Mas nós já, mesmo que de forma um pouco artesanal e embrionalmente, fizemos uma reunião para nós estudar a possibilidade de nós lançarmos a revista A Voz da UVERGS já em março. E aí já tomamos a decisão que vamos fazer de forma ainda caseira, interna, produzida lá na UVERGS. O Juliano vai fazer a diagramação e vai ser impressa lá pelo Sandro, a parte de mecanografia, mas dizer que nós teremos, é um sonho que eu tive há 6 anos de termos uma revista A Voz da UVERGS. Temos o jornal A Voz da UVERGS, que a gente está editando trimestralmente. Falhamos os trimestres por causa da pandemia. Mas a revista, eu sempre sonhei com a revista, meu caro Renato Giuliani, colega advogado, eu sempre sonhei com a revista técnica, tá? E aí eu quero dizer aos advogados aqui presentes, o Renato, a Alexandra, a Genifra, quem mais tem aqui, tem mais colegas de Genebra, tem advogados aqui, que nós estamos possibilitando 30% do espaço dessa revista
para a publicação de artigos técnicos. Queremos artigos de juristas, de auditores do tribunal, de membros da carreira de Procuradoria do Estado, da Defensoria, mas também queremos de vereadores. Porque o grande diferencial de quando nós fazemos uma palestra e um convidado ilustre, até laureado, a grande diferença é que nós conseguimos descer a linguagem de dentro da Câmara, das entranhas da Câmara, e sair um pouco do magistério apenas da linguagem de academia. Então, 30% nós vamos deixar essa revista para a matéria técnica, mais uns 10% para artigos mais leves, mas também de interesse de políticas públicas. Vamos deixar um percentual para informativo, um percentual, nós vamos começar sem muita pretensão, com 20 páginas, um percentual com uma coluna com a social, e para isso os vereadores que tiverem um fato relevante no seu município, na sua família, ou seja, uma tradição de uma família de vereadores que vem de uma dinastia política, ou de um fato relevante político no município, ou até uma feira, que lá no caso nosso amigo de Nova Toque, que se presta a isso, porque hoje divulgar aquela tecnologia de Nova Toque, que é um exemplo para o mundo, é importante para nós, por isso o colega está na Comissão de Agricultura, tá? E dizer que também queremos uma colônia de variedades. Nós temos o nosso tesoureiro geral eleito, que ele é ele não exerce profissionalmente, mas por formação ele é formado em gastronomia. E tem os curiosos que gostam, que nem eu, tá, desta área, que é o meu hobby, e a gente gostaria que também vai ser criado lá eu diria assim, um acervo lá, um banco de receitas, e conforme o espaço que sobrar, nós vamos publicando. Espaço gourmet. O espaço gourmet. A galera vai ser responsável pelo espaço gourmet, mas qualquer um de nós podemos oferecer a receita. Temos um vereador aqui de Tapes, que ele tem um conjunto bastante até renomado de tradicionalismo, que é o Marcos Vigolo, Quinto Manancial. Ele já tinha num jornal que eu também escrevia, por 5 anos eu escrevi, ele tinha uma coluna, a coluna tradicionalista, ele vai também escrever na nossa revista. A nossa revista vai ser trimestral. Então, a gente sempre sonhou em grandes coisas na FUCS. Meu amigo Gustavo Schroeder, doutor Gustavo Schroeder de Birubá. Só que o mundo é dialético, como o direito é dialético e dinâmico, e nós precisamos nos adaptar à realidade. Nós tivemos ano passado da UVERGS, e eu mesmo fiz palestra para 400 vereadores, 300 vereadores, 250 vereadores. Hoje ele não consegue mais. A imprensa massacrou muito os vereadores do Estado. A má imprensa. Porque não tem o que exibir. Agora há pouco, a vereadora Alexandre me mostrava ali uma publicação nas redes sociais de um cidadão, que a gente não sabe quem é, que fez um comentário no perfil, avacalhando com os vereadores. Ela vai investigar para ver que providência nós vamos tomar. É isso que a UVERGS tem que fazer, amparar os vereadores e a sua entidade e o Poder Legislativo, Câmara Municipal, para que não fique à mercê dessas irresponsabilidades. Eu dava uma entrevista há pouco aqui para o Sérgio do canal 6 da NET, e ele perguntava o porquê da capacitação, da necessidade de produzir a acuidade técnica para o vereador. E eu digo muito simples, para que tenhamos responsabilidade, porque nós somos fiscais e somos juízes. Entre as 5 funções dos vereadores, que é a da Câmara Municipal, nós temos uma que é a função fiscalizadora, que nós somos os agentes titulares competentes para julgar os atos e ações do Poder Executivo. Se nós não estivermos preparados, e por isso qualquer evento de interesse municipal, mesmo que não seja direcionado para a Câmara, mas para o Executivo, é público-alvo para vereador, porque para que seja um fiscal responsável, ele tem que conhecer todas as nuances da administração pública, porque é ele que vai fiscalizar. Da mesma forma, somos juízes, porque somos nós que julgamos as contas do Poder Executivo, as contas do prefeito.
Se nós não conhecermos todas as nuances da administração pública, como nós iremos ser fiscais responsáveis? Porque do nosso ato, e eu falava aqui na abertura do evento, de um determinado case aí, de uma situação, que, por exemplo, e usei como exemplo para falar sobre a competência da Câmara Municipal e a prerrogativa dos vereadores. Tá? Um determinado cidadão, um determinado município, ele ficou inelegível. E ele teve vários processos oriundos da gestão, como todos os prefeitos hoje acabam tendo processos oriundos da gestão. E esse prefeito, eu acho que, se eu falar em memória, faz 12 anos que saiu, ou 16 do mandato, os processos deles estão todos tramitando e não tem nenhum com sentença. Então nenhum desses processos deixou o cidadão inelegível. Mas ele ficou inelegível por 8 anos, por julgamento da Câmara Municipal que reprovou as suas contas. Então veja bem, se nós não estivermos preparados com a fundamentação e noções mínimas de gestão, nós poderemos sermos negligentes, desidiosos, e naqueles 60 dias que fica as contas à disposição na Câmara Municipal, nós não analisarmos e votarmos depois apenas com o veio político e o viés político, nós podemos estar tirando um cidadão, às vezes probo, honesto e decente, da vida pública por 8 anos. Como da mesma forma, por desídia nossa, poderemos estar colocando de volta para a vida pública um cidadão ímprobo que deveria estar afastado da vida pública. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é uma da acuidade que nós devemos ter na forma de julgar com responsabilidade. Vai dizer que eu quero agradecer então efusivamente a confiança, quero pedir desculpa e perdão pelas falhas, pelos pecados e os erros, né? E as fraquezas, porque como cristãos somos falhos, fracos e pecadores, mas sempre tentando procurar uma aproximação do erro menor, porque passamos por dificuldade, passamos por enfrentamentos difíceis. Nós tivemos um programa que estamos nos debatendo ainda, que é a nossa sede. Nós estamos sofrendo uma ação de despejo do centro administrativo desde 29 de dezembro de 2014, se não falo em memória, porque o último dia útil do governo Tarso deixou uma notificação de desocupação do centro administrativo. Mas não éramos só nós. Todas as entidades que não sejam da administração direta do Estado foram banidas do centro administrativo. Então eu ouso dizer que a gente não é melhor que ninguém. Todos temos que conhecer os nossos limites. Quem acha que é melhor, que sabe mais, porque não é melhor, pode ser até o pior, ou sabe pouco, porque aí o limite dele é muito estreito. E o limite da liderança e o limite do saber, ele é infinito. Quanto mais nós nos informarmos, nós vamos saber que o limite do conhecimento está mais longe, porque nós vamos ter uma percepção maior da realidade, dos fatos e da vida. Mas através de uma força política muito forte, que jamais nós nos intimidamos, e temos testemunha aqui, está aqui o Maurício que acompanhou, o João acompanhou, nós habitamos os gabinetes dos governos, desde o governo Sartori, e enfrentamos de peito aberto, e não nos calamos e não nos conformamos com nenhuma das propostas, até que veio do governo atual uma proposta extraoficial, porque a PGE quer aquele nosso espaço, são vizinhos ali. A PGE é a advocacia do Estado, tá? Representa o Estado. Então tem uma proposta para que a pandemia interrompeu as negociações. Essa proposta veio diretamente da Casa Civil, de nós entregarmos ali, mas ficarmos com um prédio que tem dentro do centro administrativo, em frente ao Banrisul, do outro lado do estacionamento.
que nós examinamos, ele vai precisar de reformas, reparos, mas seria bem mais interessante para nós, porque nós teríamos espaço para a área administrativa, nós teríamos espaço para confraternização do dia a dia, para vereador que esteja ou em confraternização, teríamos um espaço para um auditório maior que esse, e teríamos como acomodar todos os setores da UVERS. Basta uma reforma, e o pé direito propicia até que, se precisar mais área, se construa mezaninos ainda e faça gabinetes em cima. Mas, para que o registro? E isso aqui nos custa muito caro. Talvez a nossa maior despesa hoje seja o auditório. Hoje, com a pandemia, a diminuição da frequência, nós estamos gastando uma média de R$6 mil mês por auditório, já gastamos 12. O auditório do lado ali, que hoje não pode utilizar porque não tem janelas, nos protocolos, já chegamos a pagar até 7.200 uma vez, para poder utilizar ali. E vou confessar mais para vocês, e é quase um testemunho, como se eu fosse aqui evangelizar ou congregar. Gente, nós já tivemos a oportunidade de conseguir e tivemos auditório gratuito, sem custo nenhum. Não é porque o secretário de transporte era amigo pessoal nosso, ele nos cedeu gratuitamente o auditório do Dyer, que é muito bom. E a gente chegou a fazer eventos lá, sem custo. Os vereadores não aprovaram, que não querem sair aqui do centro de Porto Alegre e descer ali no Dyer, que é do lado do centro administrativo. Então nós tivemos que voltar para Iambu, que é aqui onde nós estamos. Então, para você ver como é difícil contentar e agradar. Então nós temos problemas administrativos às vezes para poder contemplar o desejo e os anseios dos vereadores. Mas eu queria não me alongar e agradecer então a confiança, a renovada confiança, para que nós continuemos juntos. Mas eu gostaria que nessa nova etapa, nesse novo mandato, nós conseguíssemos ter mais participação da diretoria dos conselhos. Nós gostaríamos que estivesse mais presente, que nos cobrasse mais. Mas para cobrar mais tem que estar junto. Tem que ajudar a tirar essa caixa daqui e botar para ali. Não adianta cobrar de fora e não fazer nada. Né? Então a gente gostaria de que, quanto mais nós estivermos juntos e unidos em diretoria, em conselhos, nós vamos produzir mais. Por mais que eu ache que possa ser correto uma administração administrativa, é um pensamento meu, mas eu posso estar equivocado. E às vezes vem uma opinião de um colega, uma sugestão, e ela pode trazer um condimento importante para a gente mudar de opinião, para melhorar. E que a entidade está acima de nós. Ele é para os vereadores, pelos vereadores, não é para a diretoria. E assim deve ser. E às vezes parece que é para a diretoria por falta de participação dos seus membros, dos vereadores. Nós temos vereadores que hoje, nesta semana, em vez de estar aqui num evento que nós trouxemos ilibados painelistas tecnicamente, estão em eventos de fundo de quintal, em empresas que não têm credibilidade, que são alvo de investigação da imprensa, desaconselhadas pelo Tribunal de Contas, e enfim. Então, mas o que acontece? Eu não sei o que será o amanhã desses gestores, se for o presidente, pode ter uma situação mais grave, mas nós somos, como dizia HC, o produto das nossas escolhas. Enquanto nós estivermos escolhendo o corporativismo, nós podemos se fortalecer mais. Então, por isso, Jorge William, eu gostaria de agradecer efusivamente pelo encargo que aceitaste, que hoje foi tranquilo, mas poderia ser espinhoso, que faz parte da estrutura. O Charles veio lá de Cerro Branco para compor aqui. O Rodrigo não pôde vir lá de Colinas, mas justificou. Agradecer ao doutor Henrique, que está aqui, dando o apoio jurídico à mesa dos trabalhos. A Gessera, que assessorou o William aqui na comissão eleitoral, que já se experimentou com mestre cerimônia na Câmara de Candelária e hoje extrapolou os limites do município, né? O João, pela condução da Assembleia Geral. E antes de eu devolver aqui o microfone para o João, eu gostaria que o João colocasse à disposição, se algum colega, e eu faço questão de ouvir. Eu faço questão que alguém nos traga. A gente precisa de carinho, precisa de apoio, a gente precisa de alento e estímulo
para continuar palmilhando novos passos no sentido de engrandecer e fortalecer a nossa entidade. Então, muito obrigado a todos, de coração, tá? E gostaria de encerrar dizendo que eu costumo, nas minhas pregações, me valer muito de uma passagem bíblica que está lá em Colossenses 3,12, que as virtudes devem ser cultivadas. Então, vamos continuar cultivando virtudes para que nós possamos melhorar, e se nós melhorarmos, a nossa representatividade vai ser maior, e a nossa entidade vai ter uma sigla bem mais forte, com letras garrafais bem mais negritadas. Muito obrigado.